Prestação de contas anual de partidos políticos. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma nova regulamentação a respeito da prestação de contas anual de partidos políticos, por conta da reforma eleitoral. Foi aprovada a Resolução 23.464, que revogou a Resolução 23.432, que era de dezembro de 2014. A vigência da nova regulamentação, contudo, ela é distinta. A respeito das regras de arrecadação e aplicação de recursos, elas já estão vigentes desde o dia 1º de janeiro de 2016. A prestação de contas, contudo, em relação às novas regras, aplica-se apenas àquelas contas relativas ao exercício de 2016, ou seja, apresentadas em 2017 e as seguintes. Já as regras de natureza processual aplicam-se imediatamente aos processos que não estejam definitivamente julgados desde 2009, e a sua aplicação depende do que decidir o relator do processo ou o juiz eleitoral. E como prestar então as contas relativas a 2015? Bem, haverá uma orientação técnica da ASEPA, que é a Assessoria Especial de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Superior Eleitoral, que basicamente divulga os novos modelos de demonstrativos que devem ser observados. Eles já estão disponíveis na página da Justiça Eleitoral. Além desses modelos, devem ser apresentados sempre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, cujos modelos estabelecidos por lei devem ser aqueles adotados. Já no que se refere às novas regras estabelecidas pela resolução, vamos vê-las então detidamente. O primeiro ponto a ser examinado é em relação aos estatutos partidários. Os estatutos partidários, embora na nova norma permaneça a obrigatoriedade de que os partidos devem estabelecer regras que fixem os limites de gastos para as eleições, é preciso lembrar que na reforma eleitoral este limite está estabelecido agora por lei. Não há mais necessidade de que os estatutos partidários tenham esses critérios, porque os limites estarão previamente definidos. No que se refere às obrigações dos partidos políticos, agora eles não estão mais obrigados a encaminhar a escrituração contábil mensal à Justiça Eleitoral. E não consta mais também da norma a obrigação de observar as regras do SPED, Sistema Público de Escrituração Contábil da Receita Federal, e nem dos demais atos regulamentares da Receita Federal do Brasil. Isto porque, basicamente, a reforma eleitoral retirou da Justiça Eleitoral a competência de fiscalização contábil dos partidos políticos. Então, as referências contábeis na prestação de contas foram muito minimizadas e o exame não as contempla mais. A norma também deixou de mencionar a aplicabilidade expressa de algumas obrigações às comissões provisórias de partidos políticos, embora da sua simples leitura seja possível deduzir que são necessárias, como, por exemplo, a inscrição no CNPJ. Sem a inscrição no CNPJ não é possível abrir contas bancárias, a movimentação bancária em contas distintas, de acordo com o que a norma prevê, a observância das normas de gastos, a manutenção da escrituração contábil digital em decorrência das obrigações contábeis que os partidos têm em decorrência de leis e prestando satisfação e fiscalização a outros órgãos públicos, não à Justiça Eleitoral, e ainda a remessa de prestação de contas anual e ainda todos os demais demonstrativos. As comissões provisórias prestam contas à Justiça Eleitoral da mesma forma e com as mesmas regras da nova resolução. Fontes de receitas. Foi excluída da norma as doações ou contribuições de pessoas jurídicas, porque estas agora, por lei, não podem mais ser realizadas, seja para a constituição de fundos próprios do partido político, seja para o financiamento de campanhas eleitorais. Também não há mais a previsão de recebimento de sobras financeiras de comitês financeiros de campanha eleitoral, porque os comitês financeiros dos partidos políticos foram extintos pela reforma eleitoral. Assim, a norma, em todos os pontos que mencionava os comitês financeiros, deixou de mencioná-los. O financiamento das despesas ordinárias do partido político, a norma passa a deixar muito claro que agora só poderá ocorrer por meio de pessoas físicas, obrigando estas pessoas à identificação do doador originário.
Esta obrigação de identificar o doador originário decorre de uma decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 5.394. A norma também passou a prever a possibilidade de utilização de empréstimos, mas para isso estabeleceu algumas regras. É preciso que os empréstimos tenham sido contraídos junto a instituições financeiras ou equiparadas e autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Está proibida a utilização de empréstimos como recursos próprios, contraídos pessoalmente de pessoas físicas ou de entidades que não estejam regulamentadas e autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Se o empréstimo for contraído de forma regular, é preciso ainda observar algumas regras. A obrigação de comprovação à Justiça Eleitoral da realização deste empréstimo, do pagamento das parcelas vencidas até a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas, por intermédio de documentação legal, idônea e identificando a origem dos recursos utilizados para a quitação do empréstimo. Em relação às contas bancárias, a norma também trouxe alterações. Agora é obrigatória a abertura de conta específica para movimentar os recursos destinados ao Programa de Promoção e Difusão da Participação Política de Mulheres. A reforma eleitoral alterou bastante as regras que disciplinam esse tipo de arrecadação e aplicação de recursos e, portanto, agora é preciso movimentar esses recursos em uma conta específica. A previsão da norma é de que também para esta conta a abertura é obrigatória apenas se os órgãos partidários receberem recursos desse gênero. Mas é preciso lembrar que na mesma norma, como peça integrante da prestação de contas, está a apresentação de extratos bancários zerados para provar a ausência de movimentação financeira. A exigência, então, de identificação do CNPJ aos doadores agora aplica-se apenas aos partidos políticos e candidatos que possuem CNPJ, uma vez que pessoas jurídicas e empresas não podem mais fazer doações a partidos políticos. Também houve na nova norma o disciplinamento de como abrir contas bancárias para partidos políticos. Agora esse disciplinamento ele consiste em apresentar um requerimento de abertura de conta bancária, que é obtido diretamente no site da Justiça Eleitoral, comprovar a inscrição no CNPJ, apresentar a certidão de composição partidária, que também está disponível no site da Justiça Eleitoral, identificar os responsáveis pela movimentação da conta, informar o endereço dos partidos e dirigentes partidários que abrem contas bancárias. Nesse aspecto, é muito importante observar que a Justiça Eleitoral possui um sistema de gerenciamento de informações partidárias, o SGIP, que deve estar permanentemente atualizado, pois dele serão extraídas as informações a respeito da composição partidária que impactarão diretamente tanto na possibilidade de abertura de conta bancária como no próprio exame de regularidade das contas posteriormente apresentadas. Quanto às doações financeiras, está excluída a previsão de identificação de CNPJ a doadores pessoas jurídicas em razão da sua impossibilidade de efetuar doação, mantendo-se, porém, a identificação do CNPJ para os partidos políticos e para outros candidatos quando fizerem doações. Houve a completa exclusão de menção às doações de pessoas jurídicas, bem como aos limites estabelecidos anteriormente para essas doações. Já no que se refere aos limites a serem considerados para doações de pessoas físicas, a norma passou a excluir qualquer referência às doações de pessoas jurídicas por conta da sua proibição e, em decorrência disto, também os parâmetros de apuração dos limites dessas doações. Agora, em relação às doações de pessoas físicas, a norma alterou o parâmetro utilizado para calcular o limite dessas doações. Antes, a regra referia-se a rendimentos recebidos no ano anterior ao da doação e agora passa a constar ano anterior ao da eleição, conforme dispõe a literalidade da lei. Houve também a alteração do critério a ser observado para a apuração desses limites de doações das pessoas físicas e agora consta expressamente da norma um procedimento idêntico ao utilizado pela Justiça Eleitoral nas campanhas eleitorais. Houve ainda o disciplinamento em um parágrafo específico da regra a respeito das exceções à aplicação desses limites de doação, por conta da reforma eleitoral, que elevou o limite de exceção de R$50 mil para R$80 mil de doações estimáveis em dinheiro.
Ainda em relação às doações estimáveis em dinheiro, a norma também excluiu todo o regramento que se referia à comprovação das doações de pessoas jurídicas em razão da impossibilidade da sua ocorrência. Comercialização de produtos e realização de eventos. Neste dispositivo, a regra deixou de contemplar a obrigatoriedade de que os partidos políticos mantenham à Justiça Eleitoral à sua disposição para exame de toda a documentação necessária à comprovação da realização desses eventos, mas manteve na norma a regra de que toda a documentação relativa às contas apresentadas, não apenas aquela de comercialização de produtos e eventos, deve estar disponível à Justiça Eleitoral para aferição por prazo não inferior a 5 anos contados da data da apresentação das contas. Recibos de doação. Quanto aos recibos de doação, a norma reduziu o prazo para a emissão dos recibos de doação financeira, que antes eram de 15 dias do recebimento da doação para apenas 3 dias, contados do crédito na conta bancária específica onde foi recebida a doação. Houve também a especificação das hipóteses em que é exigível a emissão dos recibos de doação, disciplinando-se hipóteses em que não é necessário expedir o recibo de doação. Quando, então, são necessários recibos de doação? Primeiro, para todas as doações recebidas. Segundo, para transferências realizadas entre partidos políticos distintos, havendo sempre a identificação do doador originário, sejam financeiras ou estimáveis em dinheiro. Terceiro, para transferências realizadas entre níveis de direção partidária do mesmo partido, também com a identificação do doador originário, quer sejam nas doações financeiras ou estimáveis em dinheiro. Quarto, transferências financeiras realizadas com recursos do fundo partidário entre partidos distintos ou ainda entre níveis de direção do mesmo partido. Neste caso, não é necessário identificar o doador originário, posto que já está identificado, é o fundo partidário. E quando está então dispensada a emissão do recibo de doação? A norma passa a elencar algumas hipóteses. A primeira delas é transferências realizadas entre contas bancárias do mesmo partido político. Segunda, créditos em conta bancária decorrentes de transferência de sobras financeiras de campanha de candidatos. Terceiro, transferências realizadas entre o órgão nacional do partido e a sua fundação. Quarto, contribuições para a manutenção do partido realizadas por filiados, por meio de depósito bancário, devidamente identificado e até o valor máximo de R$ 200 mensais. Na hipótese dessas contribuições de filiados de até R$ 200 mensais, o comprovante de depósito bancário identificado vale para o filiado como um recibo da doação, e os bancos estão obrigados a identificar o doador no extrato bancário, como, aliás, estão obrigados a identificar quaisquer doadores. Houve também a alteração dos critérios para aplicação de multa na hipótese de extrapolação dos limites de doação. Este critério foi alterado de até 10 vezes do valor doado para 5 a 10 vezes da quantia em excesso e não do valor integral doado. Fontes vedadas. Houve uma significativa alteração do rol daqueles que não podem doar para os partidos políticos em função da reforma eleitoral. Agora, o rol de vedações é composto por apenas origem estrangeira, pessoa jurídica, pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão e ainda autoridades públicas. Houve também a redefinição do conceito de doação indireta para fins de apuração da vedação. A vedação ocorre para a doação que é realizada direta ou indiretamente. E a Resolução 23.432 havia conceituado o que é doação indireta. E a Resolução 23.464 mudou esse conceito, para passar a dizer que doação indireta é aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses de vedação, ou seja, uma fonte vedada que faz chegar um recurso a uma fonte lícita e esta fonte lícita faz então a doação, está caracterizada a fonte vedada indireta, porque o recurso provém de uma fonte que não poderia fazer a doação. Recursos de origem não identificada.
Houve também a exclusão da referência ao CNPJ de doador, a exceção feita, é claro, a partidos políticos e candidatos que são identificados por CNPJ. Consequências do recebimento de recursos de fonte vedada, origem não identificada e doações estimáveis em dinheiro irregulares. Ao disciplinar as consequências do recebimento desse tipo de recurso, a norma passa a especificar que também o recebimento de serviços que não sejam produto da atividade do doador são considerados como recursos irregulares, recebidos de maneira estimável e irregular. Houve na resolução a inclusão de um dispositivo que prevê a atuação da autoridade judicial para obstar a utilização desses recursos, sejam de fonte vedada, de origem não identificada, e ainda para possibilitar a aplicação dos procedimentos previstos no artigo 35 da Lei dos Partidos Políticos. Quais são esses procedimentos? Exame da escrituração, apuração de ato que viole prescrições legais ou estatutárias e ainda determinação de quebra do sigilo bancário. Isso pode ocorrer mediante denúncia fundamentada de filiado ou de delegado de partido, através de representação do Procurador-Geral Eleitoral ou Regional e ainda por iniciativa do corregedor. Sobras de campanha. Em relação às sobras de campanha, a norma deixou de se referir às sobras dos comitês financeiros, porque estes foram extintos pela reforma eleitoral, e passou a disciplinar os critérios para a transferência dessas sobras de campanha, como ocorre nas eleições, ou seja, por esfera do partido político, dependendo de onde a eleição ocorre. As sobras financeiras de uma eleição municipal pertencem ao diretório municipal. As sobras financeiras de uma eleição estadual ao diretório estadual. E as sobras financeiras dos candidatos a presidente da República ao diretório nacional. Gastos partidários. Houve inclusão no conceito de gastos partidários dos custos incorridos pelo partido político. E ainda dentre os gastos que podem ser pagos com recursos do fundo partidário, em razão da reforma eleitoral, houve a inclusão dos seguintes gastos: pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, estudo e doutrinação política aos quais o partido político seja regularmente filiado, e ainda pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes. Houve ainda alteração dos critérios para a utilização dos recursos do fundo partidário. O pagamento de encargos decorrentes da inadimplência de pagamentos deixa de exigir a vinculação do pagamento principal com recursos do fundo partidário. Ou seja, os encargos decorrentes de inadimplemento de pagamentos de despesas realizadas com outros recursos podem agora ser pagos com recursos do fundo partidário. Houve também o impedimento de quitação de multas com recursos do fundo partidário, inclusive aquelas decorrentes das campanhas eleitorais, coadunando-se com as regras das campanhas eleitorais e com a farta jurisprudência da Justiça Eleitoral. Foram também, em relação aos gastos partidários, alteradas as formas de comprovação dos gastos com publicidade, consultoria, pesquisa de opinião, passagens aéreas e hospedagem. Em relação aos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos documentos fiscais devem identificar, no seu corpo e em relação anexa, o nome de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova material da contratação. Em relação aos gastos com passagens aéreas, estes devem ser comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados sempre os beneficiários, as datas, os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para este fim. Em relação aos gastos relativos à hospedagem, a norma passa a prever que a comprovação deve ser realizada mediante a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro, sempre com a identificação do hóspede. Aplicação de recursos do fundo partidário, despesas com pessoal. A reforma eleitoral alterou os limites de aplicação desses recursos e diz que, recebidos no exercício financeiro, cada nível de direção partidária deve observar, inclusive mediante locação de mão de obra, os seguintes limites: 50% para o órgão nacional e agora 60% para o órgão estadual ou municipal.
a aplicação de recursos do fundo partidário, programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Foram alterados os procedimentos decorrentes do descumprimento da aplicação dos recursos do fundo partidário nesta categoria de gastos. Agora, a obrigatoriedade de transferência do saldo para a conta bancária específica para aplicação no exercício subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor previsto para a aplicação. Foi prevista ainda a possibilidade de que esses valores sejam acumulados para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido. Claro que esses recursos devem ser mantidos na conta bancária específica, aberta para essa finalidade. E foram criadas regras de transição que devem ser observadas nas próximas 3 eleições, consistentes na aplicação mínima de 5% e máxima de 15% para financiamento de campanhas de candidatas. E foram estabelecidos também critérios para aferição de cumprimento do limite mínimo legal. Por exemplo, os gastos efetivos e as transferências financeiras. Apenas essas 2 hipóteses são consideradas aplicação dos recursos para fins de cumprimento dos limites estabelecidos pela lei. Escrituração contábil. Independentemente da ausência de competência da Justiça Eleitoral para fiscalizar contabilmente as contas, a norma permanece a exigir que a obrigatoriedade da adoção da escrituração contábil digital exista, e agora diz que isso deve acontecer ainda que não haja movimentação financeira de qualquer natureza de recursos, por exigências legais dos órgãos de receita. Foram excluídos dentre os documentos compreendidos na escrituração contábil digital, livros, balancetes diários, balanços, fichas de lançamento. Não compõem mais a prestação de contas também. Foi excluída a menção às pessoas jurídicas, novamente salvo partido político, no que se refere à necessidade de identificação dos registros contábeis na escrituração contábil digital. E aqui é preciso lembrar que quando houver registro de doações recebidas de candidatos ou qualquer movimentação em relação a eles, é claro, também deve haver a identificação por CNPJ, porque é assim que são identificadas essas pessoas. A apresentação da prestação de contas. Excluiu-se a obrigatoriedade de encaminhamento mensal nos anos eleitorais da escrituração contábil digital relativa aos meses de junho a dezembro, em razão da ausência de competência para fiscalizar a contabilidade de partidos políticos pela Justiça Eleitoral, que foi introduzida pela reforma eleitoral. E foi regulamentada a declaração de ausência de movimentação de recursos por órgãos partidários municipais, financeiros ou estimáveis em dinheiro. A declaração é cabível apenas quando não haja o recebimento de recursos também estimáveis em dinheiro e não apenas financeiros. Vamos observar então na norma como é a regulamentação dessa declaração. Esta declaração deve ser apresentada pelo partido que não tem movimentação alguma, seja financeira ou estimável em dinheiro, no mesmo prazo devido para a apresentação das contas, ou seja, o dia 30 de abril do ano subsequente. Deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral e também nas páginas dos TREs, assinada pelo presidente e pelo tesoureiro do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pela veracidade da declaração. Deve ser entregue fisicamente ao juízo eleitoral responsável pela apreciação das contas e deve observar o processamento que está na norma. Qual é este processamento? O que a Justiça Eleitoral deve fazer ao receber a declaração de ausência de movimentação de recursos? Em primeiro lugar, publica edital no Diário de Justiça Eletrônica ou, se não houver, em cartório, com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentarem esta declaração, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 dias, contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, portanto, a inveracidade da declaração apresentada. A esta declaração devem ser juntados extratos eletrônicos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras. Deve ser coletada e certificada nos autos a informação
obtida de outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre eventual emissão de recibos de doação e registro de repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário. Em seguida, a declaração deve receber, já autuada, a manifestação do responsável pela análise técnica sobre estas matérias, no prazo máximo de 5 dias. Em seguida, a manifestação deve ser do Ministério Público Eleitoral, também no prazo de 5 dias. Se o relator ou o juiz eleitoral entender necessários, deve solicitar as providências que considerar adequadas mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do próprio Ministério Público Eleitoral, abrir vista aos interessados para que se manifestem, no caso de haver a impugnação, sobre as informações e documentos apresentados nos autos. O prazo neste caso é comum, de 3 dias, e depois o feito deve ser submetido a julgamento. Observando-se que, na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira nos extratos e havendo manifestação favorável tanto da unidade técnica quanto do Ministério Público Eleitoral, deva ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário. E, neste caso, esta declaração será considerada, para todos os efeitos, como prestação de contas aprovada pela Justiça Eleitoral. Já na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária, tanto pela análise técnica quanto pelo Ministério Público Eleitoral, a autoridade judiciária, após assegurar o amplo direito de defesa, decide a causa, de acordo com os elementos existentes e a sua livre convicção. Verificado que a declaração não representa a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral para apuração de prática de crime eleitoral, no caso, aquele que está no artigo 350 do Código Eleitoral, que diz: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. No que se refere à obrigatoriedade de prestação de contas, ainda que extinta ou dissolvida a comissão provisória, a nova norma passa a dispor que esta obrigação deve ser cumprida pela esfera partidária imediatamente superior ou pelos seus sucessores, identificando-se os dirigentes partidários de acordo com o período de atuação. Composição da prestação de contas. A norma também trouxe alterações em relação à composição das contas que devem ser apresentadas à Justiça Eleitoral. Foi excluído, dentre os documentos e informações que compõem a prestação de contas, o dever de apresentar a escrituração contábil digital. Excluiu-se a menção a comitês financeiros em razão da sua extinção pela reforma eleitoral nos demonstrativos de transferências de recursos para as campanhas eleitorais. Excluiu-se a menção de CNPJ de doador nos demonstrativos de doações e contribuições recebidas, destacando-se que isto sempre ocorrerá quando as doações vierem de partidos políticos ou ainda de candidatos. Foi disciplinada também a prestação de contas do órgão nacional do partido, no que se refere aos documentos que devem ser apresentados relativos à sua fundação, a Fundação de Pesquisa. Omissão no dever de prestar contas. Dentre as providências a serem observadas quando não prestadas as contas ou não apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, a providência de determinação pelo presidente ou pelo juiz eleitoral da imediata suspensão de repasse dos recursos do fundo partidário, o que é uma obrigação estabelecida em lei. Após o recebimento dos autos pelo magistrado, também alterou-se a providência de determinação da citação do órgão partidário apenas na hipótese de que as notificações procedidas agora não tenham sido regulares. Antes, a notificação era obrigatória em qualquer circunstância. Agora, apenas a citação deve acontecer se as notificações procedidas não tenham sido regulares. Foi também alterado o rito a ser observado quando persistir a não apresentação das contas após as notificações realizadas. A autoridade judiciária deve determinar sucessivamente, primeiro, a juntada dos extratos bancários eletrônicos que tenham sido encaminhados à Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras. Segundo, a coleta e certificação nos autos das informações a respeito da emissão de recibos de doação ou ainda de recebimento ou distribuição de recursos do fundo partidário. Terceiro, a oitiva do Ministério Público,
no prazo de 5 dias. Quarto, demais providências que entender necessárias, sejam de ofício ou por provocação da unidade técnica ou ainda pelo Ministério Público. Quinto, abertura de vista aos interessados para manifestarem-se sobre as informações e documentos apresentados, no prazo de 3 dias. Sexto, submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão partidário e também aos seus responsáveis. Exame técnico das contas. Foi excluída, dentre as atribuições técnicas de exame das contas, aquela referente ao exame de escrituração contábil, isto em razão da reforma eleitoral, que retirou da Justiça Eleitoral a competência para a fiscalização contábil dos partidos políticos. Foi incluída, dentre as atribuições técnicas de exame, aquela de aferição de observância dos limites de gastos realizados com recursos do fundo partidário, da destinação ou reserva para a futura destinação de recursos para o financiamento de candidatas do partido. Previu-se ainda expressamente que a Justiça Eleitoral e órgãos da administração direta, indireta, fundacional possam celebrar convênios com o objetivo de realizar batimento eletrônico de dados. Estas informações e quaisquer outras obtidas de órgãos públicos devem ser entregues de forma gratuita e não onerosa. Quanto à apresentação de documentos, foi incluído o dispositivo que permite a apresentação de documentos hábeis a esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral, a sanar irregularidades, a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar as contas. Mas esta possibilidade não se aplica na hipótese de não atendimento de diligências determinadas no prazo fixado. Nessa hipótese, opera a preclusão para a apresentação do esclarecimento ou do documento que tenha sido expressamente solicitado pela Justiça Eleitoral. Impropriedades e irregularidades. Em razão desse aspecto, foram excluídas no conceito de impropriedade e irregularidade todas as expressões que se referem à contabilidade, por conta da ausência de competência que a Justiça Eleitoral passa a ter em relação à fiscalização contábil dos partidos políticos. Prestação de contas sem movimentação financeira. Foi inserida na norma uma seção específica apenas para tratar de contas prestadas sem movimentação financeira. Embora o título refira-se apenas à ausência de movimentação financeira, é importante observar que, na verdade, ele trata também da ausência de recursos estimáveis em dinheiro, porque a declaração de ausência de movimentação de recursos referem-se a ambas as situações, financeiros e estimáveis em dinheiro. Julgamento das contas. No que se refere ao julgamento das contas, a norma excluiu a categoria de desaprovação parcial das contas, que havia sido introduzida na Resolução 23.432. Incluiu, dentre as hipóteses de desaprovação de contas, aquela referente à apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos que não seja verdadeira, gera desaprovação das contas. Incluiu também a previsão de que erros formais e materiais que no conjunto das contas não comprometam o conhecimento de origem de receitas e destinação de despesas não acarretem a sua desaprovação. Sanções. A norma passou a excluir a sanção de inadimplência a órgãos partidários e dirigentes em razão do julgamento pela não prestação das contas. Já no que se refere à desaprovação das contas, alterou-se a sanção que deva ser aplicada aos partidos políticos. Agora, a desaprovação de contas não mais suspende o recebimento de recursos do fundo partidário, mas obriga a devolução da importância que for apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Houve a inserção de uma menção expressa de que a sanção por desaprovação de contas não suspende o registro ou anotação de órgãos partidários, nem torna devedores ou inadimplentes os responsáveis partidários. Mas aqui há que se observar que jamais ocorreu isso. Isto não acontece por conta da reforma eleitoral. A Resolução 23.432 previa a aplicação dessa sanção apenas na hipótese de julgamento pela não prestação de contas e não pela desaprovação. Previu-se ainda que a sanção e a multa por desaprovação de contas sejam aplicadas de forma proporcional e razoável pelo período de 1 a 12 meses, considerando a proporção entre o valor da irregularidade e o valor dos recursos recebidos do fundo partidário e ainda o valor absoluto da irregularidade detectada. Mas aqui há que se observar que para a desaprovação de contas não há mais a suspensão de cotas do fundo partidário. Daí porque o limite de 1 a 12 meses
não teria aplicação, porque agora a sanção é unicamente de devolução dos recursos apontados como irregulares, acrescidos de multa de até 20%. Previu-se ainda que o pagamento da sanção por desaprovação de contas deva ser feito por meio do desconto nos futuros repasses das cotas do fundo partidário, o que seria realizado pelo TSE, na hipótese do Diretório Nacional, e pelos órgãos partidários hierarquicamente superiores, na hipótese de diretórios regional ou municipal. A norma ainda cuidou de tratar que os valores descontados sejam destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação deste comprovante de recolhimento nos autos da prestação de contas em que for aplicada a sanção. Agora, inexistindo repasses futuros de cotas do fundo partidário, não haveria como se processar o desconto. Então, neste caso, o pagamento deve ser feito diretamente pelo partido político com os seus próprios recursos. Previu-se ainda que o desconto eventualmente aplicado seja suspenso no segundo semestre do ano em que se realizem eleições. Foi também inserida uma norma que permite a aplicação da penalidade de desconto e multa por desaprovação de contas apenas se as contas forem julgadas no prazo de 5 anos contados da sua apresentação, que é um prazo que se interrompe com o julgamento de mérito das contas e não reinicia na hipótese de interposição de recurso. Previu-se também que a fundação partidária não seja atingida pela sanção aplicada ao partido em caso de desaprovação de contas, salvo na hipótese em que houver diretamente dado causa a essa desaprovação. A norma também cuidou de disciplinar as hipóteses em que há responsabilização civil e criminal dos dirigentes partidários quando as contas do partido político forem desaprovadas, ou em razão ainda de prática de atos ilícitos atribuídos ao partido. E disse que é preciso que ocorram 3 situações concomitantes. A primeira, seja verificada irregularidade grave e de natureza insanável. A segunda, o ato seja resultante de uma conduta dolosa. E terceiro, desta conduta importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. O que não impede, é claro, que a autoridade judiciária, diante dos fatos apurados, verifique a incidência das regras, princípios constitucionais que regem a responsabilidade daqueles que manuseiam recursos públicos. Foi excluído o disciplinamento relativo à suspensão de cotas do fundo partidário, inclusive no que se refere ao recebimento indireto desses recursos. Mas aqui é preciso observar que a sanção de suspensão de recursos do fundo partidário ainda persiste, no caso de recebimento de recursos de fonte vedada e de origem não identificada nas circunstâncias disciplinadas na norma. Recursos. Foi excluído o dispositivo que impedia a juntada de novos documentos no recurso eleitoral, exatamente em função de a reforma eleitoral ter previsto que documentos para esclarecer dúvidas ou sanar irregularidades podem ser apresentados a qualquer tempo, desde que as contas não tenham sido definitivamente julgadas. Revisão das desaprovações. A partir de agora, a revisão das desaprovações aplica-se apenas às contas apreciadas na via administrativa e desaprovadas antes da Lei 12.034 de 2009. Esse instituto não se aplica a contas posteriores. Execução das decisões. Em relação à execução das decisões da Justiça Eleitoral, foi alterada, dentre as competências da Secretaria Judiciária ou da Zona Eleitoral, conforme o caso, a atribuição de notificação dos órgãos partidários para promover a imediata suspensão de recursos do fundo partidário, quando for o caso, após transitar em julgada a decisão que julga as contas, para constar que essa notificação deve ocorrer do inteiro teor da decisão que houver sido proferida pela Justiça Eleitoral. Na hipótese de prestação de contas de órgãos regionais ou municipais, também foram disciplinados os procedimentos para o cumprimento da sanção, desconto dos valores devidos das futuras cotas do fundo partidário, ou ainda na sua inexistência, o pagamento direto pelos partidos políticos que sofrerem as sanções. Foram também disciplinados os procedimentos a observar na hipótese de parcelamento das sanções. O valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros, equivalente à taxa referencial Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão, até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1%, relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão que proceder ao desconto ou o devedor que efetuar o seu pagamento deve encaminhar cópia deste comprovante mediante requerimento dirigido à autoridade judicial que determinará a sua juntada nos autos da prestação de contas. E assim a prestação de contas restará instruída com o pagamento integral da sanção. Incumbe à Secretaria Judiciária, nos tribunais ou ao chefe de cartório nas zonas eleitorais, o acompanhamento quanto aos prazos para pagamento das parcelas e a certificação do seu pagamento. Este acompanhamento é de extrema importância porque a falta do pagamento de 3 parcelas, consecutivas ou não, deve ser certificada nos autos das contas, comunicada à autoridade judicial para decisão sobre a imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento então da cobrança. A cobrança, neste caso, é efetuada pela Advocacia Geral da União. E a norma alterou também o procedimento de envio dessas informações à AGU, passando agora a constar que há uma previsão de encaminhamento de cópia digital dos autos e não mais de autos físicos, sempre que não houver o recolhimento devido dos valores no prazo de 15 dias. Disposições transitórias. A norma passou a dispor que impropriedades e irregularidades detectadas nas contas relativas aos anos anteriores a 2015 sejam analisadas de acordo com as regras vigentes naquele exercício, ou seja, anteriores a 2015 aplica-se a Resolução TSE número 21.841, de 2004. Relativas ao exercício de 2015, aplicam-se as regras da Resolução 23.432, de 2014. E em relação às contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes, aí sim aplicam-se as disposições da nova resolução, a Resolução 23.464, porque as regras de arrecadação e aplicação de recursos terão sido estabelecidas de forma diferente por estas normas para esses exercícios. Passou-se a prever também que eventuais alterações na norma vigente relativas à análise de irregularidades ou impropriedades sejam aplicadas somente no exercício seguinte ao da deliberação pelo TSE, a não ser que o próprio TSE disponha em sentido contrário. Disposições finais. Passou-se a determinar à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral que desenvolva no prazo de 1 ano, contado da vigência da norma, um sistema para divulgação pela internet de todas as informações relativas aos valores arrecadados e gastos pelos partidos políticos. A norma trouxe ainda, na sua parte final, o disciplinamento de algumas questões. A primeira delas é a hipótese de suspensão do prazo para aplicação da sanção de desaprovação das contas. Alterou-se a norma para que o juiz ou relator possa determinar e não apenas propor ao plenário a suspensão ou interrupção do prazo de 5 anos para aplicação de sanção na hipótese de desaprovação de contas, nas seguintes hipóteses: quando houver intenção deliberada da agremiação partidária em opor resistência injustificada ao andamento do processo, quando proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, quando provocar incidentes manifestadamente infundados ou ainda quando interpuser recurso com intuito claramente protelatório. Na parte final da norma, houve ainda o disciplinamento de representações do Ministério Público Eleitoral e demais partidos políticos. Há agora a possibilidade de que o MP e partidos políticos possam relatar e apresentar provas a qualquer tempo relativas a indícios de irregularidades relativas às contas partidárias, requerendo à autoridade judicial que adote as medidas cautelares pertinentes. A representação deve ser realizada, neste caso, pelos representantes que possuam legitimidade para atuar no juízo em que a representação será processada. E as ações preparatórias, nesse caso, devem ser autuadas na classe ação cautelar e nos tribunais devem ser distribuídas a um relator. A norma delimita ainda o procedimento a observar. Recebida essa inicial, a autoridade judicial deve determinar as medidas urgentes, que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E a citação do órgão partidário, entregando-lhe cópia da inicial e dos documentos que acompanham,
a fim de que no prazo de 5 dias ofereça ampla defesa, acompanhada dos documentos e provas que pretende produzir. A ação deve observar neste caso e no que couber o rito das ações cautelares preparatórias ou antecedentes previsto no Código de Processo Civil. Deferida a tutela provisória, que pode a qualquer tempo ser revogada ou alterada, os autos da ação cautelar permanecerão em secretaria para serem apensados à prestação de contas do respectivo exercício quando esta for apresentada, e suas informações lá serão consideradas. A norma também disciplina a apuração de ilícitos. Disciplinamento de que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras, passa a ser agora previsto então na norma. A autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar esses ilícitos, deve remeter estas informações e documentos aos órgãos competentes para a apuração de eventuais crimes. Contagem de prazos. A norma também passa a prever que os prazos contados em horas possam ser transformados em dias. Informações adicionais sobre a prestação de contas anual dos partidos políticos podem ser obtidas diretamente no site do TRE de Santa Catarina, www.tre-sc.jus.br, na aba Partidos Políticos, Prestação de Contas Partidárias. Lá estão todas as normas, manuais, sistemas disponíveis e orientações necessárias à boa e correta arrecadação de recursos, realização de gastos e prestação de contas à Justiça Eleitoral. Se ainda assim for necessário qualquer suporte técnico, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina presta suporte através do e-mail suportecontas@tre-sc.jus.br aos diretórios regionais dos partidos políticos. Os diretórios municipais dos partidos políticos devem buscar orientação junto à zona eleitoral respectiva a qual prestam contas. Todas as informações lá também poderão ser obtidas. Obrigada.